Olá, agradeço aí pela tua conexão. Estamos em mais um estudo do Tendências Globais e hoje nós vamos ver o estudo do capítulo 21 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia aí no capítulo 21 e eu vou fazer alguns apontamentos muito rápido, porque é um capítulo muito longo e a gente precisa concluir o nosso estudo dentro do prazo que nós temos, tá bom? Eu espero que você entenda a nossa preocupação aqui com a questão do tempo, tá ok? Mas estamos aqui, vamos fazer o possível, tá bom? Primeiro versículo do capítulo 21 de Apocalipse. Aqui nós vamos tratar novo céu e nova terra. Aí a gente tem uma seção dentro do livro, do capítulo, falando de novo céu e nova terra, e depois falando da nova Jerusalém. Então, praticamente são duas sessões dentro do capítulo. A primeira parte fala de novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra se trata de uma nova criação. Não é uma reforma da primeira criação, porque quando Jesus se assenta no grande trono branco, a primeira criação foge da presença dele. E Pedro fala também do desaparecimento da primeira criação, tá? Então, é uma nova criação, numa nova dimensão, aonde a gente não vai ter morte, a questão do pecado também eliminada, a gente não vai ter mais os luminares para diferenciar o dia da noite, porque lá não vai haver noite, né? Então o mar também já não existe, e aí eu não consigo nem imaginar qual seria o padrão da criação que Deus tem para essa nova criação, porque a Bíblia não traz detalhes sobre isso, tá bom? Isso no versículo 1. No versículo 2, nós temos: ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu. Então, você tem o céu, o trono de Deus, e da parte de Deus descia do céu a nova Jerusalém. A nova Jerusalém é uma unidade, vamos dizer assim, um objeto, é uma unidade que desce da parte de Deus. É um cubo, é uma cidade com um formato cúbico, não é? Os três lados são iguais. E descia do céu e estava preparada, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso fala de o embelezamento que Deus traz nessa nova cidade chamada Nova Jerusalém. Isso no versículo 2. Versículo 3. E ouvi uma grande voz: eis aqui o tabernáculo de Deus, morada, habitação, tenda, são sinônimos que a gente tem aí com relação a tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. Deus vai habitar. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Isso aqui fala de comunhão, de comunar, ou seja, comunidade. Deus morando com o seu povo, habitando com o seu povo. Aqui eu fico imaginando que não vai haver mais limitações na interação daqueles que estão na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus Cristo glorificado e com Deus, porque nós já estaremos no nosso corpo glorificado. 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Por quê? O pecado foi eliminado, as consequências do pecado também, a morte já não existe e as primeiras coisas já foram passadas. Ou seja, as limitações, aquelas maldições lá de Gênesis, logo no começo, todas foram canceladas.
Aqui não há mais nenhuma restrição, nenhuma limitação. A limitação do corpo carnal, adâmico, a presença do diabo, a questão das maldições que foram proferidas, tudo isso agora é uma nova criação, sem essas implicações. Por isso que as primeiras coisas já são passadas. 5. E o que estava assentado no trono. Aqui é uma referência direta a Deus. Disse, ou ao Senhor Jesus Cristo. Aí nós não temos como separar. Eis que faço novas todas as coisas. Novas, não é reforma, é uma nova criação. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu acho que João estava tão deslumbrado com o que estava vendo, que o próprio Deus teve que falar para ele, João, presta atenção, escreve, porque você vai ter que publicar esse livro e encaminhar esse livro para as igrejas, né? Estas palavras são verdadeiras e fiéis. No versículo 6, e disse-me, continuando a conversa, a comunicação, está cumprido, está feito, está realizado. Eu sou o princípio e o fim. A quem que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. É como se de antemão Deus já estivesse mandando um recado para nós, na nossa geração. Quem tem sede, venha a Cristo. Ele é a fonte da água viva. E futuro garantido, herança garantida. É mais ou menos isso que a gente tem que entender. No 7, quem vencer herdará todas essas coisas, apontando para o futuro, um futuro glorioso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É a promessa. Está no livro do Apocalipse, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, que está falando de um futuro, de uma herança que me aguarda. Ok? A gente ligar essas coisas. Mas, aqui vem uma expressão negativa, mas, porque vai mudar de assunto, então ele está fechando essa primeira sessão para entrar numa outra. Mas, quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, ou seja, um grupo de pessoas incrédulas, ímpias, elas estarão no lago de fogo. E essa lista de pessoas, de incrédulos, de abomináveis, ela aparece várias vezes na Bíblia. Eu vou só citar que depois você pode consultar. Romanos 1, 28, 32, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, Gálatas capítulo 5, 19 a 21, 2 Timóteo 3, de 2 a 5 e Apocalipse 22, 15. Você vai ter listas e elas mais ou menos seguem o mesmo padrão. Versículo 9, agora nós vamos tratar da Nova Jerusalém. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha aquelas taças da ira. Ele veio e falou com João, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, no versículo 10, a um grande e alto monte, para ter uma visão, porque a cidade é enorme. Então você tem que subir num alto monte para ter uma visão de uma coisa enorme. Nós vamos estar dando a medida dela. Mostrou-me a grande cidade. Olha a diferença, a grande cidade de Deus, não é a grande Babilônia, que foi destruída pelo fogo, como nós vimos lá no capítulo 18 de Apocalipse. A Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. 2 vezes a mesma expressão, que da parte de Deus descia do céu, lá no versículo 2 e agora no versículo 10. 11. E tinha a glória de Deus, ou seja, ela resplandecia, a Shekinah de Deus, e a sua luz era semelhante a um cristal transparente resplandecente, falando de pureza e de transparência. Ouro puro, que é esse o significado. E ela tinha um grande alto muro. Essa cidade é um cubo, um quadrado. Ele é igual em todas as dimensões. Esse
grande e alto muro tinha 12 portas, 3 de cada lado. 3 no norte, 3 no sul, 3 no oeste e 3 no leste. E cada porta tinha um nome. E o nome estava relacionado com as 12 tribos de Israel. 12 portas, 12 tribos. E cada vertente eu não sei, esqueci o nome aqui, os pontos cardeais, né, que a gente chama, 3 portas, 3 no sul, 3 no norte e assim fechando com 12 portas. O muro da cidade, a cidade tinha um muro, ele tinha 12 fundamentos e neles os nomes de 12 apóstolos do Cordeiro. Então a gente viu, a cidade tinha um grande e alto muro. Não fala a medida, mas fala que era alto e grande. Depois comenta de 12 portas, 12 tribos de Israel. Agora está falando da fundação, dos fundamentos do muro da cidade, não é? São os 12 apóstolos do Cordeiro. 12 fundamentos do muro, 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo, aqui está se referindo ao anjo, que um dos anjos lá das 7 taças da ira, que está lá no versículo 9, ele tinha uma cana, uma vara, um bastão de medir. O anjo ia medir a cidade para passar as dimensões para o apóstolo. Esse cubo, cada lado tem 2.160 quilômetros aproximadamente, porque a medida do estádio é mais ou menos em torno de 180 metros. A distância de 2.200 quilômetros é parecida com a distância de Porto Alegre a Salvador, porque a distância entre Porto Alegre e Salvador é 2.300 quilômetros. Você já imaginou uma cidade com esse tamanho? Porque é um cubo com essa dimensão, ok? E mediu o muro, mas aqui não é a altura do muro, porque a altura está falando grande e alto muro. Aqui a medida do muro é da sua largura, a largura do muro. A largura do muro aqui, fazendo as contas aqui na medida de côvados, dá 65 metros de largura. Pouco mais do que um quarteirão. Porque um quarteirão normalmente é na faixa de 50, 100 metros. Então é mais ou menos essa comparação que a gente pode fazer. E o interessante é que o Santo dos Santos lá no Antigo Testamento era uma medida cúbica. Sabia? Está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20. Era um cubo de 9 por 9 por 9. Aqui é um cubo de 2.200 por 2.200 por 2.200. É só para a gente fazer uma comparação. A construção do seu muro era todo de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a um vidro puro, transparente. Ok? Isso fala do quê? Pureza, e lá no céu não tem sigilo, segredo. Lá é tudo transparente porque não tem pecado. Isso é algo tremendo. No versículo 19, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda sorte de pedras preciosas. Olha só a beleza indescritível desta cidade. Os fundamentos do muro são os apóstolos, são 12. E aqui, cada pedra preciosa representa um apóstolo do Cordeiro, porque são 12 pedras preciosas, ok? Rapidamente, porque não vamos ficar discutindo detalhes. No versículo 21, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era uma pérola única, inteira. E as portas falam das 12 tribos de Israel. Ok? É uma coisa fantástica, tremenda. A praça da cidade era de ouro puro, transparente, como um vidro, como um cristal transparente.
deve ser algo tremendo. 22, e nela não vi templo. Por quê? Não precisa, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, o Cristo de Deus. Eles são o templo nesta cidade. Versículo 23, e a cidade não necessita nem de sol e nem de lua. Ou seja, a nova criação não precisa de luminares e nem tem dia e noite, porque não haverá noite, como nós vamos ver agora mesmo. Por quê? A glória de Deus ilumina esta cidade. E aí é uma comparação interessante. A luz é Deus, mas a lâmpada é o Cordeiro. Entendeu? A luz é a glória de Deus e a lâmpada é o Cordeiro, porque a lâmpada é aquilo que brilha e resplandece, mas a luz é de Deus. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei assim, bom, o Cordeiro, ele tem um corpo, porque Deus preparou um corpo para Jesus encarnar, e ele vai levar esse corpo para o resto da eternidade. Então esse corpo é a lâmpada. É a única analogia, alguma ligação que eu consegui fazer com isso. Porque Deus continua sendo Espírito. Ele não se fez carne. Deus Pai não se fez carne. Ele continua Espírito. O único que se fez carne e habitou entre nós, morreu, ressuscitou e agora está num corpo glorificado, é o Senhor Jesus Cristo. É interessante a gente prestar atenção nisso. E aí vai enriquecendo toda essa discussão no versículo 24. E as nações dos salvos, quem são esses salvos? São aqueles que vieram do milênio, do reino milenar. Esses são os salvos em seus corpos, vamos dizer assim, naturais. Porque a igreja, os mártires da tribulação e os santos do Antigo Testamento, eles já passaram pela primeira ressurreição e estão em corpos glorificados. Ok? Só que nesta nova criação, essas pessoas que vieram do milênio terão seus corpos transformados. Eu não consigo imaginar nem o que vai acontecer, porque senão eles não conseguem entrar nessa nova dimensão da nova criação, do estado eterno, ok? Mas terão corpos, só que não serão mais esses corpos que como nós conhecemos, porque o nosso corpo vem de Adão, que caiu. Mas eu fico imaginando Adão antes de cair. Algo parecido, uma analogia que a gente consegue fazer. Lá no Jardim do Éden. E as nações dos salvos, então nós teremos nações nesta nova terra. Eles andarão à luz de Deus que brilha através da lâmpada do Cordeiro. E os reis da terra trarão para ela, para a nova Jerusalém, a sua glória e honra. Aqui a gente pensa assim numa adoração, num culto, num gesto de gratidão e de contentamento. Porque Deus e o Cordeiro estão tabernaculando na Nova Jerusalém com aqueles que foram ressurretos e estão em seus corpos glorificados. Ok? A gente tem que começar a diferenciar a nova terra e a Nova Jerusalém. São duas coisas diferentes, não é a mesma coisa. E as suas portas não se fecharão de dia, porque não vai ter noite. As portas estarão sempre abertas. E a ela, de novo, 2 vezes, o mesmo capítulo repete a mesma coisa. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Está lá no versículo 24 e é repetido no versículo 26. O que exatamente, eu não sei. Mas é um gesto de gratidão, de contentamento e de adoração. Os reis da terra, os reis das nações virão até as portas da Nova Jerusalém para trazer esse sacrifício, vamos dizer assim, de adoração, de culto ali. O que exatamente nós não sabemos. E para encerrar
o último versículo. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Ou seja, é pureza. Não tem mais qualquer coisa relacionada a pecado e morte. Isso já foi eliminado lá no milênio e principalmente através do trono branco. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui a gente volta a fazer aquele link, aquela ligação entre a primeira ressurreição nas suas fases e o corpo glorificado e a nova Jerusalém. É isso, ok? Aí a gente vê os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro são aqueles que passaram pela primeira ressurreição e estão em seus corpos glorificados. E Jesus fala dessa nova Jerusalém de forma muito indireta lá em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Preparar moradas na casa de meu Pai, para que onde eu estiver, vós estejais também. É a casa, o noivo, a noiva, casados e agora moram na casa. A casa é a nova Jerusalém. E nós lá na Nova Jerusalém teremos 3 grupos, né? Os mártires que vão ressuscitar, os santos da tribulação que vão, os santos do Antigo Testamento que vão ressuscitar e a igreja. Aí lá em Hebreus capítulo 12, o autor diz: a universal assembleia dos santos, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Aí já é a família reunida na nova Jerusalém. E aqui eu trago uma opinião minha, tá ok? Posso estar errado sem nenhum problema, mas só para reflexão nossa. Deus é Espírito, então, e Ele continua no céu, porque Ele diz que a nova Jerusalém descia do céu. Não é o céu da habitação de Deus que foi recriado, é a terra, é a primeira criação que é o mundo, onde está o homem, ok? A nova Jerusalém desce do céu e a nova Jerusalém ilumina a nova terra. Você entende? 3 níveis de conexão. Só que na nova Jerusalém, Deus e o Cordeiro estão ali, morando com os seus, com a sua família. E lá no capítulo 22, nós vamos ver: e verão a sua face, porque não há mais limitações nesta nova criação. As limitações se acabaram. Agora o nosso relacionamento com Deus é direto, ok? Com o Cordeiro de Deus é direto. E o relacionamento entre os santos também é direto. É algo assim que a gente fica imaginando, pensando a grandeza, a beleza disso tudo. E Paulo diz, né, que são coisas insondáveis que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ok? E eu desafio você a amar a Deus acima de todas as coisas, buscar a face do Deus Todo-Poderoso, se preparando cada dia mais para se encontrar com o seu Redentor. E o nosso futuro, a nossa herança é algo tremendo, ok? Agradeço a você pela persistência acompanhando todo esse estudo. A semana que vem estaremos vendo o último capítulo do livro do Apocalipse e eu conto com você. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe.